Olá, todo mundo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito impactante, que vai impactar a sua vida. Sobre a culpa e o perdão. O caminho da libertação interior. A culpa tem um peso que o corpo não aguenta. A alma não esquece. Às vezes, a gente se perdoa os erros de tantas pessoas, né? De outras pessoas. Mas não conseguimos perdoar os nossos próprios erros. Isso é sério, né? Muito sério. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que aprisiona muita gente em silêncio: a culpa e o perdão. Eu quero ajudar você a descobrir o poder libertador, inclusive a se perdoar, quando a culpa toma conta de você. Ela vem de uma voz, de repente, da sua mente. Você errou. Você não merece recomeçar. É uma lembrança que volta mesmo quando o tempo passa. Mas a culpa não vem de Deus. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele nos convence. Todos os dias. Sim. Mas o inimigo da nossa alma nos acusa todos os dias. A culpa te paralisa. E o arrependimento te liberta, te cura, te restaura. E o que Deus quer para você hoje é a libertação, é a cura, é a restauração e não a condenação. A culpa te faz olhar para o erro. O arrependimento te faz olhar para Deus. A culpa te faz te esconder. O arrependimento te faz correr para os braços do Pai. Na Bíblia, fala de um personagem que se chama Pedro. Você conhece a história de Pedro? Pois bem, você sabia que Pedro negou Jesus? Mas ele chorou, mas se voltou a Deus e foi restaurado. Na Bíblia também fala de um personagem, de uma pessoa chamada Judas. Judas, dominado pela culpa, se afastou e não suportou. Olha só a diferença dos dois. O mesmo erro, destino diferente. Por que um se entregou à culpa e o outro ao perdão? Deus não te chama para se culpar. Ele te chama para voltar para Ele. Para voltar ao arrependimento. Muitas pessoas vivem presa em um círculo de alta acusação. Orem, pedem perdão, mas continua carregando a culpa. E quando Deus diz, eu te perdoo, elas respondem, mas eu não mereço. Ei, deixa eu te lembrar
Ninguém merece nada. É isso que toma a graça tão linda sobre nossas vidas. O perdão de Deus não se conquista, se recebe. E quando você se perdoa, você honra o sacrifício da cruz de Cristo lá na cruz. Se Deus te perdoou, quem é você para continuar te condenando? Perdoar é abrir as algemas que você mesmo colocou em você. É olhar para o erro e dizer: isso aconteceu, mas não me define mais. Deus não quer perfeição. Ele quer que você se entrega. Quando você aceita o perdão divino, algo muda dentro de você. A sua história, ela é transformada. Ela é restaurada. Deus muda completamente a sua história. A paz volta, a leveza vem e o passado deixa de ter poder sobre você. Porque a graça de Deus, ela é maior do que qualquer erro. Eu quero nessa manhã compartilhar com você. Eu tô aqui tirando meu cabelo aqui porque o vento, coloquei o ventilador bem aqui próximo de mim, porque aqui em Goiânia tá um calor danado. Eu quero compartilhar com você uma história que eu vivi. Eu fui mãe aos 14 anos. E vocês sabem que nessa fase é uma criança. Não tem responsabilidade, não tem compromisso, né? Simplesmente você deixa a vida te levar, né? E eu me lembro quando eu tive ele, a avó, né, da parte do pai, tomou conta, tomou a frente totalmente, né, da minha gravidez, tomou a frente da criança, e eu, inocente, deixei, né? E cada vez que o ano ia se passando, ele ficava mais distante de mim e eu mais distante dele. Fui trabalhar, voltar aos estudos, né? E cada vez mais ele distante de mim. E chegou um ponto que eu me distanciei mais ainda do meu filho. E quando eu amadureci, né, depois dos 20 anos, caiu em si que eu tinha um filho. E o que eu tinha feito? Foi muito dolorido, sabe? Só Deus sabe o quanto eu chorei. Anos e anos. Chorei muito por essa culpa, por esse arrependimento de não ter cuidado dele, né? De ter entregue pra avó e ter deixado, né? E se passou os anos e meu filho se tornou adulto, com 18 anos. E eu tive que sentar com ele e contar toda a minha história. Contar o que eu fiz, o porquê eu deixei. E naquele momento foi tão lindo o gesto dele para comigo. Ele me perdoou. E foi muito lindo. Foi muito lindo. E eu me libertei dessa culpa.
eu mesma, né, eu me libertei da culpa e deixei que o perdão entrasse na minha vida, na minha história. E quando eu libertei dessa culpa que estava me aprisionando anos e anos, eu fui restaurada. Meu relacionamento com ele foi restaurado. E hoje meu filho é uma bênção. Meu filho está fazendo medicina, tem 28 anos. É um homem maravilhoso. E eu sou uma mãe muito feliz. Ele me trata muito bem, me ama e me trata como mãe. Por que que eu estou contando essa história? Estou resumindo, porque é uma história longa. Em outros vídeos, né, eu trago aqui. Porque eu estou compartilhando com vocês, né, que tem muita gente que está me vendo. Talvez você tenha a mesma história que eu vivi e está aí presa. Mas eu quero te falar que há um recomeço. Há uma nova história para ser vivida através de você, através da sua história, através da sua dor. Há um recomeço. Há um recomeço para você. Há novos capítulos para ser escrito na sua vida, na sua história. E hoje, decida se libertar dessa culpa. Entrega para Deus o que você ainda não conseguiu perdoar a si mesmo. Porque quando você se perdoa, o céu sorri. Se passa palavras, se essas palavras tocou ao seu coração, escreve aí nos comentários. Eu escolho me perdoar. Escreve aí nos comentários. E compartilha com alguém essa mensagem. Porque com certeza tem alguém que precisa ouvir isso. Eu sou Clícia Cardoso, sou terapeuta cristã. E te lembro, e quero muito te lembrar, a culpa te aprisiona, mas o perdão devolve a vida. A culpa e o perdão. O recomeço começa quando você se perdoa. Fez sentido para você esse vídeo hoje? Então compartilha com alguém. Até o próximo vídeo. Beijinho.